Quando Lucas, meu melhor amigo desde moleque, me chamou no barzinho para contar a novidade, eu quase derrubei a cerveja de tanta empolgação. Vou casar, ele disse, com aquele sorriso tímido dele. Na mesma hora, eu bati na mesa e gritei: finalmente, cara! A galera ao redor até olhou torto, mas eu não liguei. Era uma notícia gigante. O Lucas sempre foi o mais reservado do nosso grupo. Enquanto eu era o falador, o brincalhão, ele era o cara centrado, estudioso, que só namorava sério. Então, quando ele começou a sair com a Camila, a gente percebeu que era coisa pra valer. E, de fato, em pouco mais de um ano, já estavam noivos. Ser chamado para ser padrinho foi uma honra. Você é meu irmão, não tem como ser diferente, ele falou. Eu fiquei emocionado, mas também notei uma coisa estranha no olhar dele. Era alegria, sim, mas misturada com um peso que eu não sabia explicar. Nos meses que se seguiram, eu vi de perto como a preparação do casamento virou um furacão. Camila estava à frente de tudo: buffet, flores, música, lista de convidados, vestido, até a cor da gravata dos padrinhos. Lucas parecia coadjuvante. Às vezes, eu zoava: "Ô, noivo de aluguel, vai deixar escolherem até sua meia também?" Ele só ria de canto, mas nunca rebatia. Uma noite, recebi uma ligação dele, quase meia-noite. A voz estava diferente, cansada. Ele disse: "Mano, eu tô feliz, de verdade. Mas parece que não é mais sobre mim e a Camila. Parece que é só sobre ela." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Como responder a algo assim? Ele ia casar em menos de 2 meses e já falava com esse tom? Tentei aliviar: "Relaxa, brother. É estresse de casamento. No dia, tudo vai valer a pena." Mas por dentro, fiquei inquieto. Porque, pela primeira vez, percebi que o Lucas talvez não estivesse vivendo o sonho do casamento, mas sim entrando num pesadelo silencioso. E eu não fazia ideia do tamanho da bomba que ainda ia estourar. Os ensaios para a cerimônia começaram, e foi aí que a fachada do Lucas começou a rachar de vez. A cada encontro, dava para ver que ele estava mais magro, com olheiras fundas e um jeito desligado. Quando a Camila falava, ele apenas balançava a cabeça. Não era o Lucas que eu conhecia, o cara que sempre opinava, que debatia até sobre qual lanche pedir na madrugada. Um dia, depois do ensaio na igreja, a gente saiu para tomar um café. Sentei de frente para ele e falei na lata: "Cara, você tá bem?" Ele demorou a responder, ficou girando a xícara na mão e soltou: "Eu não sei se ainda quero subir naquele altar." Quase engasguei com o café. "Como assim, mano? Você tá há uma semana do casamento." Ele olhou pela janela, os olhos marejados. "Eu amo a Camila, mas sinto que tô perdendo a mim mesmo nesse processo. Parece que não tenho voz, que só tô indo na onda." Aquilo me deixou em choque. Eu queria apoiar, mas também não podia simplesmente dizer larga tudo. Então perguntei: "E você já falou isso pra ela?" "Se eu falo, ela diz que é drama, que eu devia ser mais participativo, mas quando tento participar, ela ignora." Enquanto ele falava, percebi que não era só estresse de casamento. Era um grito de socorro. Mas quem ouviria? A família da Camila estava em êxtase, os amigos só falavam da festa, e ele parecia invisível no próprio casamento. Antes de irmos embora, ele ainda disse algo que não sai da minha cabeça até hoje: "Se eu tivesse uma porta de saída agora, eu não sei se teria coragem de entrar na igreja." Voltei para casa com o coração pesado. Nunca tinha visto meu melhor amigo tão dividido. E, ao mesmo tempo, sabia que aquilo era só o começo de uma história que ia virar um verdadeiro escândalo. O tão esperado dia finalmente chegou. Enquanto os convidados se arrumavam e a igreja era decorada, o clima de festa parecia perfeito para quem olhava de fora. Mas eu, que estava ao lado do Lucas desde cedo, sabia que por trás dos sorrisos forçados dele havia um turbilhão. Cheguei no salão onde ele estava se arrumando com os padrinhos. O terno estava impecável, a gravata bem ajustada, mas o rosto... O rosto era de alguém que preferia estar em qualquer outro lugar. Ele evitava contato visual, mexia no celular o tempo todo, como se buscasse uma desculpa para não estar ali. Tentei quebrar o gelo. "Tá bonito, hein? Parece até propaganda de noivo." Ele deu um sorriso torto e respondeu: "Propaganda enganosa, você quer dizer?" Fiquei sem reação. Pouco depois, a mãe dele entrou no quarto toda emocionada, dizendo que estava orgulhosa, que sempre sonhou com esse momento. Ele abraçou a mãe, mas me olhou por cima do ombro com um olhar que gritava: "Eu não tô pronto." Na porta da igreja, os convidados chegavam animados, tirando fotos, postando stories. Camila desceu de uma limusine branca, radiante, e todos aplaudiram. Enquanto isso, no interior da sacristia,
Lucas me puxou de lado e sussurrou: Cara, eu não consigo respirar. Parece que tô sendo empurrado para dentro de um lugar de onde não vou sair nunca mais. Segurei os ombros dele, tentando acalmá-lo. Respira fundo, velho. Vai dar tudo certo. Ele balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos, e falou a frase que fez meu estômago gelar: se eu tivesse coragem, eu fugia agora. O coordenador da cerimônia entrou na sala e avisou: está na hora. Lucas limpou o rosto rapidamente e colocou um sorriso falso. Caminhou até o altar, mas cada passo parecia uma sentença. E eu sabia, lá no fundo, que alguma coisa ia explodir. A música começou a tocar, os convidados se levantaram, e todos os olhares estavam voltados para o corredor da igreja. Camila entrou deslumbrante, com o vestido dos sonhos, sorrindo como se estivesse no auge da felicidade. Mas quando ela alcançou o altar e ficou de frente para o Lucas, eu percebi na hora. Aquele sorriso dele não convencia ninguém que o conhecia de verdade. Os votos começaram. Enquanto o padre falava sobre união, respeito e amor eterno, Lucas mexia inquieto nas mãos, respirava fundo, evitava olhar nos olhos dela. Até que, na hora de responder o clássico "Você aceita?", ele hesitou. O silêncio foi tão pesado que parecia que a igreja inteira prendeu a respiração. Camila sussurrou entre dentes: Responde, Lucas. Ele, engolindo seco, murmurou: Eu não sei. Foi como se uma bomba tivesse explodido no meio da cerimônia. Um burburinho tomou conta da igreja. Os pais dela olharam chocados. Os padrinhos se entreolharam sem acreditar. Camila, vermelha de raiva, apertou a mão dele com força. Você tá brincando comigo? Na frente de todo mundo? O padre tentou intervir, mas Lucas deu um passo atrás, visivelmente abalado. Eu não consigo. Eu tô sufocado. Camila avançou, furiosa. Sufocado? Eu organizei cada detalhe desse casamento, lutei contra minha própria família para te defender, e agora você me diz isso? A tensão chegou no auge. Antes que alguém pudesse reagir, Lucas simplesmente saiu do altar, atravessou a igreja e foi embora. Os convidados ficaram em choque, alguns levantaram tentando segui-lo, outros filmaram sem acreditar. Camila caiu em prantos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de fúria. Ela gritou, na frente de todos: se ele pensa que vai me humilhar assim, ele não me conhece. E eu, parado ali, sem saber se corria atrás do meu amigo ou se ficava para consolar a noiva. Saí correndo da igreja atrás do Lucas. Ele já estava sem o paletó, andando apressado pela rua, ignorando os olhares das pessoas que tinham visto o noivo fugir do próprio casamento. Eu gritei: Lucas! Para! Cara! Ele se virou, os olhos vermelhos, a respiração ofegante. Eu não podia. Eu não podia ficar lá dentro. Era como se eu estivesse assinando minha própria prisão. Tentei manter a calma, mesmo sentindo o peso da situação. Mano, você tem noção do que acabou de fazer? Você deixou a Camila no altar, diante de toda a família dela. Eu sei. Ele interrompeu, batendo no próprio peito. Mas o que você queria? Que eu mentisse para todo mundo? Que eu vivesse uma vida que não era minha? Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele tremia, como se tivesse acabado de sair de uma guerra. Eu amo a Camila, disse ele, a voz embargada, mas eu me perdi no meio disso tudo. Eu não tive escolha em nada. Festa, igreja, convidados. Parecia que o casamento era dela, não nosso. E hoje, quando olhei para ela, eu percebi que eu não existia mais naquela história. Eu não sabia se dava um soco nele ou um abraço. Porque, como amigo, eu entendia a dor dele. Mas, como padrinho, como alguém que tinha visto o esforço de todos para aquele dia acontecer, eu também sabia que o estrago seria enorme. E agora? Perguntei, quase implorando por uma resposta. Ele respirou fundo, olhou para o chão e disse: agora. Eu preciso de tempo. Só isso. Se eu tivesse subido naquele altar, eu teria mentido para ela, para mim, para todo mundo. Pelo menos assim. Eu fui verdadeiro. Naquele momento, percebi que nada seria igual depois daquele dia. Nem para ele, nem para Camila, nem para nossa amizade. Os dias depois do casamento foram um verdadeiro terremoto. A notícia correu pela cidade como fogo em palha seca. O noivo fugiu do altar. As pessoas comentavam nas redes sociais, compartilhavam vídeos da cerimônia interrompida, e em cada esquina alguém tinha uma opinião diferente. A família da Camila estava em choque. A mãe dela me ligou, chorando, dizendo que nunca tinha sentido tanta vergonha. O pai dela, furioso, jurou que nunca mais queria ver o Lucas na frente dele. Camila, por sua vez, se trancou em casa. Algumas amigas me contaram que ela chorava o dia todo, mas quando falava dele, não era só tristeza. Era raiva, mágoa profunda.
E eu? Eu estava no meio desse furacão, tentando ser amigo do Lucas sem parecer um traidor para Camila. Recebia mensagens todos os dias, algumas me chamando de cúmplice, outras pedindo a versão verdadeira da história. Mas a verdade é que não havia uma versão que aliviasse a dor. Encontrei o Lucas uma semana depois. Ele parecia mais calmo, mas ainda carregava aquele peso nos olhos. Eles nunca vão me perdoar, né? Perguntou. Eu respirei fundo. Talvez não. Mas pior seria se você tivesse subido naquele altar e destruído tudo depois. Ele ficou em silêncio. Sabia que eu tinha razão, mas também sabia que as marcas daquele dia ficariam para sempre. Quanto à nossa amizade. Mudou. Ainda somos irmãos, mas agora existe uma sombra entre nós. Sempre que nos olhamos, lembramos daquele dia na igreja, daquele momento em que tudo poderia ter seguido outro caminho. Camila seguiu em frente com o tempo. Voltou a estudar, viajou, reconstruiu a vida. Mas cada vez que alguém toca no assunto, ela deixa claro: não quero ouvir o nome dele. E eu aprendi uma lição que nunca vou esquecer: casamentos podem ser sobre amor, festa e celebração. Mas também podem ser uma prisão disfarçada de sonho, se um dos dois não tiver coragem de dizer a verdade. E, naquele dia, por mais doloroso que tenha sido, meu amigo escolheu a verdade.